No passado, a relação do homem com a natureza era principalmente de sobrevivência. Com o passar dos anos, ele foi aumentando seus conhecimentos e passou a explorar mais a natureza, o que gerou a urbanização e, com ela, a industrialização. Com isso, vários problemas ambientais foram surgindo, tais como a intensa poluição do ar e a formação de desertos. Diante do prejuízo, surge a necessidade da recuperação e preservação dos nossos recursos naturais. E para isso surge o conceito da educação ambiental, que ensina que a economia e o meio ambiente devem coexistir, sem que um prejudique o outro. O homem deve viver em harmonia com a natureza e não às custas dela. E nós vamos falar sobre consciência ambiental com a professora de Biologia, Adriana Romero, que seja bem-vinda ao nosso planeta. O que é a consciência ambiental? A consciência ambiental, ela vai ser aquilo que a pessoa tem em seu íntimo, o que acaba sendo certo e o que acaba sendo errado, no que você pode fazer de acordo com o meio ambiente. Eu poderia até melhorar, eu poderia chamar de sensibilização ambiental. A pessoa ela vai ver o que é sensato ou não para ela fazer de acordo com o meio ambiente. O que vai diferir, então, de consciência e educação ambiental? O educador ambiental, ele tenta sensibilizar o seu aluno no que diz respeito às suas atitudes, certo? Porque a gente sabe que a população humana ela está crescendo, e muito. Então, toda vez que a população ela cresce, ela também vai aumentar o local que ela vai utilizar para sobreviver. E isso pode chegar a um desmatamento, a um consumo exacerbado, o lixo. Então, o aluno, quando ele está estudando a educação ambiental, ele precisa entender que as suas atitudes hoje podem, no futuro, surtir algum efeito negativo para o ambiente. Quando você fala de aluno, somente o professor deve disseminar a questão da educação ambiental? Não, a comunidade ela também tem esse papel, a própria mídia tem esse papel, né, de fazer essa sensibilização no ser humano, entendeu? Mediante as suas atitudes, porque as nossas atitudes hoje, elas podem até não surtir efeito, mas amanhã ou no futuro mais próximo, ela pode vir a ter alguma consequência. Agora, enquanto escola, a importância? Sim. Infelizmente, a educação ambiental ela não é uma disciplina na escola. Ela pode ser considerada uma disciplina transversal, em que vários professores, em várias disciplinas, podem utilizar da educação ambiental, certo? Então, ele vai buscar, por exemplo, um professor de geografia, ele pode tratar de uma forma a educação ambiental, de biologia ou de ciências de outra, um de português trabalhando um texto. Essa educação não deve ser apenas teórica, também tem que ser na prática. Quando eu falo isso, na escola, ensina-se a parte teórica, mas também a prática. É importante. Eu acredito que, na realidade, qualquer disciplina, né? Quando você passa a teoria, o aluno ele pode aprender, mas quando você passa a prática, fica mais fácil dele encontrar o aprendizado, da aprendizagem realmente ser significativa para ele. Na prática, a gente poderia, por exemplo, fazer algum tipo de atividade com o aluno que encontrasse o significado do lixo que ele coloca, né, para fora de casa e o lixo não some, né? Ele não vai para um universo paralelo, ele vai para algum lugar. Então você também tem responsabilidade desse material, entendeu? Coisas que acontecem em casa e acontecem também na própria escola, onde se pode juntar então a parte dos resíduos. Isso. Seria interessante, né, que se a coleta seletiva ela realmente funcionasse, né? Aqui na nossa cidade, ela até existe, mas em bairros pontuais. A própria escola ela pode até fazer, mas às vezes quando chega lá na frente da escola, o lixeiro junta tudo. Então, a consciência ela precisa ser ampla, ela precisa ser no que diz respeito ao aluno, à comunidade e ao governo também. Me parece que o que se deve mudar em toda essa consciência é a questão do conceito quanto ao lixo não deve ser lixo, mas resíduo, porque há a questão do reaproveitamento daquilo ali, não só fazer a parte seletiva, mas também reaproveitar isso. Reaproveitar, né? A gente usa alguns R's para ter como exemplo, né? A reciclagem, a reutilização, o reaproveitamento, o reuso.
Então, antigamente, a gente pegava uma garrafa PET e lançava ela no lixo. Hoje em dia não, existem vários tipos de finalidade que você poderia dar para essa garrafa, não é? O lixo orgânico também, que seria aquilo que vai apodrecer. A gente pode construir um aterro em casa, entendeu? Cava um buraco, coloca aquele lixo, ter aquele cuidado com ele lá, de repente você vai conseguir lá ter o próprio estrume para você utilizar, né? O humus, na realidade, para você utilizar nas plantas da sua casa. Então, até o lixo orgânico hoje, a gente já tem como reduzir ele. O lixo pode até se transformar em produto de luxo, como a questão da decoração, do artesanato. Pois é, né? A gente tem as sereias da Penha aqui próximo, né? Que elas utilizam as escamas do lixo, desculpa, as escamas do peixe, que antes seria jogada no lixo, hoje são joias que são vendidas, né? E acaba sendo uma fonte de renda para esse pessoal, algo que há algum tempo era lixo. Você falou que a questão da educação ambiental ainda não é uma disciplina nas escolas, mas muitas escolas já fazem isso, né? Já orientam quanto ao uso do lixo e como a questão até da plantação de hortas comunitárias. Sim, é interessante que a escola, ela comece a trabalhar isso com os alunos. O próprio professor, ele pode buscar isso daí junto aos alunos, entendeu? Buscar essa sensibilização e mostrar para ele qual é o caminho certo a seguir sem agredir o ambiente. Aqui na Paraíba, as escolas têm dado esse incentivo. Tem algumas escolas, né, elas trabalham isso daí com alunos, sim. Mas também tem aquelas que, infelizmente, ainda trabalham com aquela educação tradicional, né, do quadro apenas, do aluno copiar e o professor explicar. Eu acredito que aquelas escolas que trabalham com projetos, né, voltado para a prática, o aluno ele acaba tendo uma aprendizagem mais significativa do que aquela que o professor apenas copia no quadro e explica. Você acha que a escola também deve quebrar essa barreira do local da escola e ir até a comunidade e ensinar sobre o meio ambiente? Sim, acredito que sim. A escola tem que chamar mesmo a comunidade para dentro da escola, uma vez que o aluno está incluído nessa comunidade, entendeu? Como a gente pode fazer isso? A gente poderia fazer uma mostra ambiental, uma feira de ciências, né, em que a gente poderia apresentar algum tipo de reutilização da água, né, fazer alguma campanha. Aproveita a água da máquina de lavar, usa ela para lavar o teu quintal, entendeu? Para lavar o banheiro, porque aí a gente vai ter essa educação, não só para o aluno, e para a própria mãe, para o pai, porque às vezes o caso dessa máquina de lavar, entendeu? Que a gente jogaria água fora. Se você tiver como guardar essa água, depois no teu bolso também, né? Você vai perceber a diferença, você vai economizar mais. Então, às vezes, você pode tomar alguma atitude que pode ser até rentável financeiramente para aquela família. E depois do intervalo, nós vamos falar ainda sobre a educação ambiental. A gente vai falar sobre essa educação na comunidade. A gente volta em instantes. Você sabia que o Brasil é o campeão do mundo na reciclagem de latas de alumínio? Pois é, 87% desse tipo de resíduo é recolhido das ruas, o que equivale a 9 bilhões de latas recicladas por ano.